Irmãos e irmãs, no domingo passado, nós começamos essa nova série de mensagens, Esther, uma história de esperança em tempos de incerteza, e nós fizemos uma caminhada nos 3 primeiros capítulos da história de Esther. Nós vimos a escolha de uma nova rainha, como Esther chegou ao trono, ela sendo uma judia, ela se tornou a rainha preferida do rei Assuero, o rei da Pérsia, na verdade Xerxes I. Ele foi um rei poderosíssimo e se sentia o dono do mundo, aquele que comandava tudo e todos. Nós vimos que essa postura dele fez com que algumas crises acontecessem, algumas situações complicadas, difíceis acontecessem, e nós nos lembramos que há um pequeno acontecimento no meio desses primeiros capítulos que aparentemente está perdido. Nós lemos hoje uma parte do 3º capítulo que é exatamente a grande crise que se instaura no livro de Esther, que é a permissão que o rei Assuero dá a Amã para aniquilar todos os judeus, para acabar com todos os judeus. Essa crise está instaurada e a situação é aparentemente sem remédio, porque a lei dos reis da Pérsia não poderiam ser revogadas e era a perspectiva de um holocausto acontecer. Talvez seria o primeiro holocausto contra o povo judeu. Mas há um pequeno acontecimento que se dá ali no meio do capítulo 2, que é uma conspiração que é impedida porque essa conspiração chega aos ouvidos de Mordecai, que era primo de Esther, que na verdade a havia criado. E esse evento aparentemente perdido na história vai ditar o rumo do futuro, não só da história de Esther, mas de todo o povo judeu. E o que nós lembramos na semana passada é que no meio de todas as crises, pode parecer que as forças que estão comandando o mundo, que estão comandando a história, são forças absolutamente contrárias à vontade de Deus, absolutamente dominadoras de tudo, que as decisões estão nas mãos dos poderosos, que o futuro da nação, o futuro da nossa vida está na mão de pessoas que nós não temos sequer a possibilidade de nos aproximar. Mas esse pequeno acontecimento que nós chamamos de por maior, não é um por menor aos olhos dos homens, mas um por maior aos olhos de Deus, mostra que Deus está agindo mesmo quando parece que Ele está ausente. Essa é uma característica interessante do livro de Esther. Deus não é citado na história de Esther, mas Ele vai conduzindo a história a partir dos bastidores. Ele vai tecendo a trama que parece estar na mão dos seres humanos. Na verdade, Ele é Deus que vai tecendo essa tapeçaria complexa que é a história da humanidade, a história narrada no livro de Esther, e é Ele que está tecendo a nossa história também. Essa é a ideia inicial que trouxemos no domingo passado, falando exatamente sobre isso, sobre o fato de que quem está realmente no comando não é aquele que está sentado no trono físico, no trono humano, mas quem está realmente no comando é aquele que está no trono acima de todos os tronos. Ele constrói a história, ele tece a história, e até tivemos a ousadia de dizer que aquela expressão popular, Deus escreve certo por linhas tortas, embora a gente rejeite, de certa forma é verdade. As nossas linhas são tortas, né? As nossas linhas são tortas. As linhas de Deus nunca são tortas. É que nós olhamos a história assim meio de banda, meio enviesado, porque como nós somos tortos, a história parece ser esquisita, parece ser torta. Mas Deus vê as coisas pelo ângulo certo e escreve da maneira certa, que é a maneira dele. Só que nós interpretamos a história aqui do lado de cá da eternidade. E aí parece que as linhas estão tortas. Mas Deus está escrevendo a história. Essa foi a ideia, a lição principal que trouxemos no domingo passado. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho como foi que a história de Esther começou. Porque nós encontramos o povo já na Pérsia, o povo de Deus está dominado pelos persas. Como é que isso aconteceu? Nós vamos ver aquele pequeno vídeo, 5 minutos, a animação, que dá para a gente esse contexto de como as coisas chegaram nesse ponto. Então, a gente pode apagar as luzes novamente e quando a gente reacender, pode até deixar só um lado aceso, né?
Esther começa dessa migração dos povos, do povo de Israel, que estava espalhado pelo Império Persa, até a cidade de Suzã, capital, uma das capitais, a principal capital do Império Persa. Nós lemos ainda há pouco, na leitura alternada que nós fizemos, nós lemos os textos bíblicos, que são exatamente os mesmos textos que as crianças estão aprendendo agora. As crianças estão agora na classe, também estudando a história de Esther. Nós estamos passando esses domingos aqui, entre nós com a série de Esther, e os nossos pequenos também estão estudando a mesma história, de maneira que você pode chegar em casa e conversar com seu filho, sua filha, seu sobrinho, neto, e perguntar o que ele achou da história de Esther. Agora, tome cuidado, que pode ser que ele lhe pergunte alguma coisa, né? Então, você preste bastante atenção também, para depois não dar vexame diante da criança. Muito importante isto. Mostrar que nós estamos juntos. Isso é uma excelente oportunidade para você trazer para a criança que Deus te deu essa percepção de que nós fazemos parte de uma mesma comunidade. Essa é a nossa ideia, esse trabalho em parceria também com o Ministério de Infância da nossa igreja. Pois bem, no capítulo 3, no texto que nós lemos, do versículo 7 até o versículo 11, nós vemos a Amã, o agagita, inimigo do povo judeu, que recebeu um destaque especial na corte de Assuero. Ele faz uma denúncia ao rei, falando de um povo que, curiosamente, ele é muito astuto. Ele não diz sequer quem é esse povo. Ele diz que é um povo espalhado pelas 127 províncias do Império Persa que não respeitavam as leis do império e que, portanto, deveria ser exterminado. E Assuero irresponsavelmente autoriza, ou talvez alguns estudiosos acham que Assuero, curiosamente, cresceu os olhos, porque Amã faz uma proposta de 10 mil talentos de prata. Ele pagaria para exterminar o povo judeu. Amã era representante de uma das etnias que estavam sob o domínio de Ciro, de Assuero, de Xerxes, e ele faz uma proposta: eu pago para acabar com esse povo. Alguns estudiosos dizem que esse montante era um valor imenso de tributos que corresponderiam à arrecadação do Império Persa em um ano. Então parece que os olhos de Assuero cresceram e ele também, de forma irresponsável, autorizou o extermínio de um povo. Então a crise está instalada. Amã baixou o decreto, na verdade ele escreve o decreto, sela com o anel real, espalha e manda o traslado, ou seja, a cópia desse decreto para todo o Império Persa. E está decretado o regime de terror e de perseguição em todas as 127 províncias que se estendiam da Índia até o norte da África, um dos maiores impérios que o mundo já teve conhecimento. Esse é o contexto. Pode apagar a luz aqui, por favor, Eli. Fica mais fácil para todos. Isso. Esse é o contexto que nós encontramos, esse contexto de terror. Na semana passada o tema foi dias de crise, mas hoje nós temos um novo aspecto para analisar a partir do capítulo 4. O tema de hoje, na verdade, é a conscientização. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, como essa história de crise começa a tomar um rumo diferente. Nós dissemos que, você observou na chamada do domingo passado, que saiu no boletim a respeito da série, e agora, na pastoral que saiu hoje, que é sempre a pastoral da temática do domingo anterior, uma das coisas muito significativas da história de Esther é que a história de Esther mostra como Deus realiza a sua obra perfeita, a condução da história através de pessoas imperfeitas, instáveis, como Esther, como Alex e como você também. Deus continua a escrever a sua história e Ele chama pessoas falhas e imperfeitas para que sejam parte da construção dessa história. E é isso que nós vamos ver nessa
reflexão de hoje, nessa meditação bíblica de hoje. Então, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de Esther, porque nós vamos ver no texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 14, alguns pontos, alguns ensinamentos profundos, importantíssimos, não só para a gente olhar para trás, para a história de Esther, mas como nós podemos entender que a história de Esther se reproduz em dimensões diferentes na minha e na sua história também. Como a maneira como Deus mostrou que deve se conduzir o seu povo naquela época, como deve se conduzir hoje também. Como nós podemos nos posicionar diante das situações. Uma primeira lembrança que eu queria compartilhar com vocês é exatamente o que acontece logo no versículo 4. Versículo 4, apesar de toda a crise estar instalada no meio do povo judeu e Esther ser judia, Esther está absolutamente alheia àquilo que está acontecendo. Veja que no versículo 3 diz que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus que tipo de sentimento? Luto, dor e grande jejum. O jejum era uma maneira do judeu expressar a sua tristeza, a sua aflição, a sua angústia. Era jejum, era sentimento de luto com jejum, choro, lamentação. E como um hábito daquela época, eles se vestiam de panos de saco, uma roupa muito rústica, e pegavam cinza e botavam sobre a sua cabeça. Era a maneira do judeu expressar luto, expressar dor, expressar aflição, tristeza por causa da crise, da iminência do extermínio. Eles estavam absolutamente à mercê do decreto real e pela execução pelas mãos de Amã. Mas Esther está dentro da corte, está alheia quando chega a ela a informação. Versículo 4 diz que as servas de Esther e os eunucos que serviam no harém, trouxeram a informação para Esther. Ela está alheia ao núcleo do problema. E quando ela sabe da tristeza do seu primo pai, né, pai de criação, ela resolve ajudar de alguma maneira. Quando ela sabe da tristeza, da angústia que está no coração de Mordecai, ela resolve ajudar. E o que ela resolve fazer? Você percebeu na leitura do texto? Qual é a atitude de Esther? Quando ela sabe que Mordecai está em luto, em aflição, vestido de pano de saco, com cinza sobre a cabeça, o que ela faz? Ela resolve mandar roupas para Mordecai e dizer para ele: Mordecai, lava o rosto, tira essa cinza da cabeça, lava o cabelo, né? Lava o cabelo e se veste com roupas normais. E o que Mordecai faz? Ele recusa aquilo. E aqui vem uma lição muito importante para nós. Veja só, Esther tenta resolver o problema de Mordecai trocando as roupas. Esther está tão alheia ao centro da questão que, embora ela soubesse que a postura de Mordecai, a atitude de Mordecai tinha por trás algo muito sério, porque isso não aconteceria por acaso, aquela postura era uma postura, ela que foi criada na cultura judaica, sabia que devia ser algo bem grave. Apesar disso, ela inicialmente nem se interessou em olhar e saber qual era o problema, em encarar o problema de frente, só depois que ela é informada, ela vai se informar o que acontece. Irmãos e irmãs, uma lição importante para nós hoje. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós somos estimulados a ter a mesma atitude de Esther. A mesma atitude de Esther, ou uma atitude semelhante, que é lidar com problemas profundos sem lidar com eles, usando os entorpecentes emocionais.
usando substitutos artificiais, usando substitutos, em vez de se tratar das questões centrais que afligem a nossa vida, que afligem a nossa alma, que mexem, que nos desinstalam, que causam aflição, a sociedade nos ensina, nos estimula a ter essa atitude irresponsável de Esther. Quando alguma coisa ameaça nos pressionar, quando a crise bate na nossa porta, nós buscamos principalmente os recursos de autogratificação. Quando se está aflito, quando a cabeça começa a esquentar, quando a gente começa a ficar estressadíssimo, a sociedade diz algo do tipo assim: vai tirar férias. Está precisando de férias, está estressado, vai tirar férias. Ou então, algo que não precisa nem ser falado claramente, mas está na nossa vida. Quando a gente está ansioso, preocupado, angustiado, triste, abatido, os entorpecentes emocionais são a comida, o açúcar, a bebida, o chocolate, as festas, as baladas, as compras no shopping. Está triste, abatido, caindo para a depressão, vou correr para o shopping que fico feliz da vida. Né? Só o que acontece, irmãos, é que esses substitutos que a sociedade nos propõe não tratam o centro da questão. Eles são entorpecentes emocionais mesmo. E vale para a gente hoje, crentes, gente que conhece a Jesus Cristo, que quer seguir a Jesus Cristo, vale muito para nós a advertência. Nós não podemos nos render às propostas sociais, ao estímulo da sociedade. Eu e você precisamos aprender, como cristãos e cristãs que somos, a tratar das questões que afligem a nossa vida, as nossas dores, as nossas crises, as nossas tensões, as nossas angústias, os nossos estresses, as nossas frustrações, de uma maneira divina. Precisamos tratar disso não com os recursos da sociedade sem Deus. Não podemos agir irresponsavelmente como Esther achou que poderia resolver o problema de Mordecai. Mas Mordecai tinha plena consciência. Ele não se deixou render à maquiagem, que uma troca de roupa, um banho, um tratamento no cabeleireiro poderia trazer. Irmãos, eu não quero que vocês entendam, não estou falando para as meninas, não. Se tem cabeleireiro, chocolate, mas os homens estão perfeitamente sujeitos a isso. Estou falando isso porque nós, homens, com a nossa tendência machista, já pensamos logo nas mulheres. Falou em shopping, são as mulheres. Mas e nós, homens? Como é que nós lidamos com os nossos problemas? Sabe como é que nós lidamos com os nossos problemas? Agredindo as pessoas. Trazemos para casa todas as tensões da nossa vida e descarregamos nos filhos, descarregamos na esposa, ou entramos também num ciclo de silêncio, de apatia, de afastamento dos outros. Quando eu falo de bebida, possivelmente seja muito mais ligado à experiência masculina do que à experiência feminina, embora não seja exclusiva, mas também. Então, irmãos, nós vamos encontrar na sociedade muitos substitutos artificiais para o tratamento sério das questões. A sociedade nos ensina a não olharmos para a nossa alma. Há algum tempo atrás, se não me falha a memória, em agosto, nós tivemos uma série de mensagens chamada Espelho, Espelho Meu, perguntas que revelam a alma. E lembramos disso muitas vezes, que Jesus nos ensina a olhar para dentro de nós, para buscarmos o tratamento das questões dentro da nossa alma, e não nos sujeitarmos às propostas desses substitutos que a sociedade nos oferece. Deus nos dá condições e nos exorta a andarmos na direção oposta às propostas da sociedade. Não podemos ter essa atitude irresponsável, como foi a atitude de Esther. Por isso, se o seu coração está apertado, se está passando por uma crise, se você está passando por uma tristeza profunda na sua alma, se você sente um vazio em si,
se você se sente profundamente atraída, porque nós nos sentimos, para essas tentações sociais que desviam a nossa atenção do centro da questão, que nos tratam como se fôssemos pessoas imaturas, como se toda a humanidade fosse um bando de incapazes, de incompetentes, de pessoas absolutamente sem possibilidade de olhar para si com seriedade, e propõem lazer, férias, compras, consumo, bebida, autogratificação, prazer, sexo, como substitutos para o tratamento profundo das questões que realmente afligem a nossa vida. A proposta de Deus é absolutamente diferente dessa. Nós aprendemos que nós não podemos trocar a tristeza pelo alívio dos entorpecentes emocionais. Mais adiante nós vamos ver o que Deus propõe para nós, como lidar com isso. Estamos vendo aqui na história de Esther, primeiro exemplo que nós não devemos seguir, para em seguida vermos o que Deus deseja para a nossa vida. Mas ainda há um outro passo que Esther dá, esse caminho prossegue, essa história prossegue, e Esther vai se informar, você está com a sua Bíblia aberta, quando as servas explicam para Esther o que vai acontecer, e Mordecai não aceita o oferecimento, o desvio de atenção que Esther lhe propõe. Ela chama um dos seus eunucos, dos seus servos, Atá, e manda ele ir perguntar para Mordecai o que estava acontecendo. E aí, versículo 7 até o versículo 11, Mordecai conta o centro da crise para Esther. Aí que Esther vai se informar. Veja que coisa interessante. Quando uma pessoa não aceita as propostas sociais de substituir a dor por uma maquiagem, isso chama a atenção das pessoas à volta para o fato de que o problema está abaixo da superfície. Não adianta resolvermos coisas que são profundas dando uma pintura superficial. As pessoas se despertam para isso. Foi o que aconteceu com Esther. Quando Mordecai recusa, ela fala assim, opa, então o assunto é sério. Então a coisa é mais profunda do que eu imaginava. Então vamos nos informar. Então Atá vai onde está Mordecai, pergunta, e Mordecai não apenas explica, mas ele pega uma cópia do decreto e manda para Esther tomar conhecimento. E aí então ele manda dizer para Esther, Esther, você está na corte. Você pode interceder por nós. Você é a pessoa mais próxima do rei. E aí então Esther dá uma resposta muito interessante. Quando ela recebe essa proposta de Mordecai, ela manda a resposta para Mordecai por Atá, pelo seu eunuco. O que ela diz? Resumindo, ela diz assim, olha, para entrar na presença do rei, só se o rei chamar. Se o rei não chamar e alguém entrar na presença dele, já está nas leis, decreto de morte, execução. A não ser que o rei, lá na hora, esteja de bom humor, né, tenha dormido bem, seja muito satisfeito e num ato de benevolência e generosidade, estenda o seu cetro de ouro, que é o sinal da sua aprovação, que a pessoa pode se aproximar. E olha, Mordecai, já faz 30 dias que Sua Majestade não me chama à sua presença. Em outras palavras, o que Esther estava fazendo? A expressão é essa mesmo que eu ouvi aí. Tirando o corpo fora. Ela estava dizendo, tudo bem, eu estou perto aqui, mas
Não dá não. Como se diz por aí, né? O bicho está pegando. A situação é complicada. Tudo bem, eu estou aqui, mas eu não tenho os recursos necessários para lidar com isso. Esther tenta se esquivar. É uma atitude interessante, né? Isso acontece com a gente. A nossa natureza humana, ela tem essa tendência. A gente prefere se esquivar do que tratar a questão a fundo. A gente prefere dizer que a gente não tem recursos, que a gente não tem condições, do que nos arriscarmos a tratar dos problemas com mais profundidade. Nós preferimos fugir. Mais ou menos o que acontecia quando a gente era criança. Não sei se já aconteceu com você. Caquinho de vidro entrou no pé. Ou então, um espinhozinho ficou aqui assim, ó, na junção, bem aqui, ó, na junção do dedo. Ou aquele caco de vidro, você pisou, cortou o pé, mas assim, tirou o caco, mas você sente que não conseguiu tirar tudo, né? Aí fica aquela pontinha. Você pisa e... ai! Aí sua mãe veio e diz assim, menino, menina, o que está mancando aí? Aí você lembra daquela outra ocasião em que você falou para sua mãe, ela pegou aquela agulha desse tamanho, esquentou no fogo até ficar vermelha, e você falou, vai me torturar, mãe? E ela futucou lá aquele caquinho de vidro. Ai, 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 ai. E na segunda experiência, você já não é nada não, foi só jogando futebol, torcia a perna, né? Aí você passa, é só colocar gelo. A gente tem essa atitude semelhante a isso. A gente não quer futucar aquilo que incomoda. Ou então, não tão crianças assim, quando a gente foge de ir ao médico para a gente não saber como é que está o nosso estado de saúde. A gente simplesmente fecha os olhos porque não quer tratar da questão. Isso se reflete em várias áreas da nossa vida. Questões familiares, questões pessoais, descontrole pessoal, dificuldade com o seu próprio temperamento. E aí, nós preferimos fugir do que nos aprofundarmos. Só que tem um problema. Quanto mais nós nos esquivamos de tratar as questões, mais o problema vai se aprofundar. Essa fuga só ajuda o problema a se tornar mais grave. Quanto nós não nos conscientizarmos, e esse é o tema, conscientização, de que há algo a ser feito, o problema vai se aprofundando. Nós nos esquivamos porque nós temos medo do que nós vamos encontrar lá no centro da questão. Nós nos esquivamos porque nós entendemos muitas vezes que os problemas são causados por uma coisa que está além das nossas forças. Além das nossas forças. E às vezes as grandes crises acontecem por questões que nós não temos a capacidade de administrar, de controlar. Mas nós não queremos nem olhar para isso. Queremos nem olhar para isso. Porque já que eu não tenho condições de mexer, de lidar com isso, não vou nem tocar. Não vou mexer, porque quanto mais a gente mexe, mais problema acontece. Ou então, isso é o que é mais frequente de acontecer conosco, nós não paramos, nós fugimos, nós não paramos para examinar a questão a fundo, porque é bem provável que a gente vai encontrar a nossa parcela de responsabilidade nessa situação. Isso vai nos forçar a lidar com aquilo que mais nos incomoda, que é a necessidade de lidarmos com a transformação da nossa natureza, do nosso caráter. E aí nós nos esquivamos de olhar para o centro dos problemas. Eu gosto de ser como sou assim mesmo. Não quero que ninguém mexa comigo, muito menos eu e Deus. Estou bem assim. Mas os problemas estão se aprofundando porque no fundo, eu tenho uma grande parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo. E aí nós nos esquivamos. Aí a gente usa a técnica do tem nada a ver. A gente não quer esquentar a cabeça. A história de Esther nos mostra que nós não podemos ter essa postura de preferir nos esquivar do que tratar do problema a fundo.
Essa é, na verdade, a nossa tendência natural. É fugirmos do tratamento da questão. Mas a Bíblia nos ensina como a coisa deve funcionar. Toda vez que as crises e aflições batem à nossa porta. Essas crises podem ser causadas, as aflições causadas pelas crises podem ter origem nas minhas escolhas erradas. Elas podem ter sido causadas ou aprofundadas porque eu não me posicionei adequadamente diante das situações. Nós usamos tantas técnicas para fugir da responsabilidade. Isso acontece desde Adão. Desde Adão. E quando foi questionado por Deus, jogou a culpa em Eva. Quando Deus chega e diz assim: Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Adão, em vez de dizer comi, Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu por esposa. Como dizia um sábio plástico que eu vi uma vez na traseira de um carro: errar é humano, jogar a culpa nos outros é estratégico. Nós fazemos isso até hoje. E nós tentamos fugir da nossa responsabilidade. As aflições que as crises nos trazem, elas podem ter origem nas minhas escolhas erradas, ou então podem realmente vir de situações fora da minha vontade. Mas qualquer que seja a origem das minhas dores, das minhas aflições, seja eu responsável por elas, em todo ou em parte, ou eu não seja responsável, as coisas vieram sobre mim como uma tsunami, sem que eu escolhesse, ou sem que eu fizesse nada para que essas coisas acontecessem. A Bíblia nos dá orientações muito claras e muito importantes a respeito disso. E essas orientações estão de uma forma embrionária nos dois últimos versículos que nós lemos, que é a resposta de Mordecai a Esther. Versículos 13 e 14. A primeira orientação que as Escrituras... na verdade, a fé tem uma resposta a dar a isso. Nós não podemos ficar alheios. A resposta da fé é exatamente essa necessidade de conscientização. A consciência de que nós não podemos fugir do problema. A consciência de que nós somos parte da história. Deus está escrevendo a sua história não a parte de nós, mas conosco tomando parte dela. A primeira orientação que a resposta de Mordecai nos traz, e Deus nos mostra através da resposta sábia de Mordecai, é que nós precisamos aprender a orar e a olhar a vida com um realismo muito corajoso. Nós precisamos olhar a vida de frente. Não podemos ficar nos esquivando e agindo irresponsavelmente. O problema que dá origem à dor que está na nossa vida é verdadeiro. E mesmo que a gente prefira pensar de uma outra forma, ele está intrinsecamente ligado à nossa natureza. Mesmo quando eu não causo problema, veja só, mesmo quando eu não sou responsável pela dor que está me acontecendo, mesmo quando eu sou paciente disto, mesmo quando eu sou vitimado por uma circunstância, eu tenho a responsabilidade de me posicionar diante dela. Eu não posso agir como um avestruz, que enfia a cabeça na terra e ignora o que está acontecendo à sua volta. Se eu não sou responsável, eu preciso lembrar que eu devo me posicionar adequadamente em relação à circunstância. Não adianta simplesmente tentar escapar, ignorando o problema, que é a nossa natureza pecaminosa. Essa é uma das artimanhas que a nossa natureza pecaminosa forja. Querer passar a responsabilidade para os outros e até mesmo a responsabilidade para Deus. Nunca me esqueço um exemplo bíblico muito interessante que nós vemos dentro de um contexto belo, mas que, se a gente parar para pensar, é algo muito peculiar. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e fugindo de Faraó e dos seus exércitos, chegou na
frente do Mar Vermelho, eles estavam numa sinuca, num beco sem saída. O mar à frente e os exércitos atrás. E qual é a atitude de Moisés? O que Moisés faz? Você se lembra? O que Moisés faz quando se vê junto com seu povo encurralado entre o mar e os exércitos de Faraó? Quem lembra? Quem lembra? O que ele diz? Ele vai orar. Vai buscar a Deus. Certo ou errado? Errado. Errado. E Deus dá uma bronca nele. Deus diz assim: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus já tinha dado uma orientação. O medo de Moisés fez com que ele tentasse transferir a responsabilidade para Deus. Já olhou essa situação dessa maneira? Moisés era pecador, irmã. Era pecador, irmão, como eu e como você. Ele errou muito. Um homem de Deus, um servo do Senhor, um referencial, mas era pecador. Então ele, como sempre aconteceu com a humanidade, e como acontece com a gente quase que diariamente, nós sabemos o que precisamos fazer, mas tentamos transferir a responsabilidade para Deus, e aí no ato de piedade e de devoção, nós oramos. Quando Deus diz para nós, você precisa se posicionar. Você está debaixo da minha mão. Então haja debaixo da minha direção. Procure na minha palavra como você precisa agir. Eu te instruo. Por boca do salmista, o Senhor diz: instruirei e te direi o caminho que deves seguir. E debaixo das minhas vistas, eu vou te dar conselho. Então o que Deus diz é que é preciso tomar posição. É o que Mordecai diz para Esther no versículo 13. Ele manda dizer para Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. A realidade é essa. Encare a realidade de frente, Esther. Você não está alheio ao problema, o problema está com você também. Portanto, você precisa olhar para a história, para a realidade, com coragem. Não pode agir como avestruz. Essa primeira lembrança. Olhe para a realidade, encare o problema de frente, não fuja, não terceirize, não passe a responsabilidade para outros. É claro, continue orando. Continue de joelhos diante do Senhor. Mas não permita que a oração seja também um entorpecente para você. Nós nos enganamos. Achamos que nossa atitude piedosa é tudo o que é necessário. Mas chega um momento em que Deus nos dá instruções, orientações. Às vezes a solução vem por um milagre. Mas se sempre Deus desse as respostas através de um milagre, não existiria milagre. Porque os milagres se tornariam a maneira comum, a maneira ordinária de Deus agir. Os milagres são exceções. Não exija de Deus um milagre. Às vezes, o milagre passa por você. Aliás, com muito mais frequência. Talvez hoje em dia o milagre mais fantástico seja exatamente nós assumirmos a nossa responsabilidade. Nos conscientizarmos de que debaixo da direção de Deus, nós precisamos agir. E aí eu coloco sublinho, coloco em negrito, caixa alta, debaixo da direção de Deus. Não é sair fazendo o que acha que tem que fazer, não. Quem sai fazendo o que acha que tem que fazer é açoeiro. Não são os servos de Deus. Eu e você precisamos aprender a nos posicionarmos como cristãos, como servos do Senhor. Como disse Deus para Moisés, marche. Encare o problema de frente. Não fuja, não vá beber com os amigos, não ache que por tirar férias, o seu problema é tirar férias também junto com você. Não vá substituir ou encarar o problema de frente comprando no shopping.
ou comprando 3 barras de chocolate, que na Americana está em promoção. Desculpe aqueles que são chocolates que acabei de tentar aqui, mas não faça isso, não substitua. Não substitua. Essa é a primeira orientação divina para nós. Encare o problema de frente. E a segunda orientação do Senhor para nós é essa expressão: eu não sou uma simples vítima. Deus me trouxe até aqui e vai me dar recursos para que eu possa participar ativamente do trato da questão. Veja a resposta de Mordecai para Esther, a complementação da palavra. Primeiro ele chama a atenção e diz: Esther, abaixo a síndrome de avestruz. Não pensa que escondendo a cabeça na areia, o carro não vai passar por cima de você. Mas ele diz uma outra coisa, ele desperta Esther para que ela tivesse uma consciência clara. Versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ou seja, Deus é soberano mesmo. Aliás, Deus não está aqui, não é? Deus não está citado aqui. Está? Não, não está citado não. Mas ele está aqui. Ele está aqui na cabeça e no coração de Mordecai. Ele diz: se você se omitir, Esther, de outra parte virá socorro e livramento para os judeus. Entre aspas, o nota de rodapé, porque nós somos do Senhor. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Deus te colocou nessa situação. Nesse momento, você não é uma simples vítima, mas você pode até sucumbir se você se vir como vítima. Se você ficar chorando pelos cantos, esperando que o socorro venha de outra parte, quando Deus está dizendo para você, você é parte da solução. Então eu não posso, seja o problema causado por mim ou por forças externas, eu não estou nessa situação por acaso. Quem sabe, se você não está nessa situação, é exatamente para que você possa aprender a agir, a crescer, a lidar com as questões da sua vida. Realmente, essa é uma verdade bíblica muito transparente, muito clara. Deus realiza a sua obra perfeita através de pessoas imperfeitas. Ele te trouxe até esse ponto. Ele vai te dar condições, te suprir de recursos, de força, de graça, de instrução, para que você possa lidar com o problema. Mas é muito importante abrir a sua mente e o seu coração para receber de Deus a orientação. Esse é o assunto da semana que vem. A importância de estarmos conectados com Deus. Mas uma coisa eu quero lhe dizer na conclusão dessa palavra. Como é que isso acontece na nossa vida? Como é que essa certeza, essa convicção, essa consciência vem a nós na nossa vida? Como é que nós encontramos graça para não agir como um avestruz, esperando que os problemas sejam resolvidos miraculosamente? Como que nós encontramos a graça para encarar a vida de frente? Como é que nós encontramos a graça para nós não nos sentirmos vitimados pela vida? Como é que nós encontramos graça para entender que o que passamos hoje faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, que o diabo não tem poder sobre aqueles que são do Senhor? Ele pode criar inúmeros problemas, mas ele não tem poder para ditar a nossa vida. Nós não precisamos nos curvar aos ditames da sociedade, que é controlada pelo diabo. Nós não precisamos e não devemos e não podemos viver como se fôssemos pessoas que não conhecem o Deus eterno. Onde é que nós encontramos graça para agir de forma divina? Nós encontramos essa graça no Evangelho. Encontramos esse poder no Evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele podia passar por qualquer coisa, mas ele não se envergonhava do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho é o quê? É poder de Deus. Poder de Deus para a salvação
de qualquer pessoa. Se o Evangelho é poder de Deus para nos salvar do inferno, nos salvar da condenação divina, nos salvar das garras do diabo, esse mesmo poder está à disposição para mim e para você, para tomarmos as decisões que Deus deseja. Essa graça nós encontramos na promessa do Jesus ressuscitado. Jesus Cristo está vivo. Jesus ressuscitado, ele promete estar conosco todos os dias. Ele promete estar conosco todos os dias, até o fim. Ele não condiciona a sua presença a nós ao nosso estado de espírito. Ele não condiciona a sua presença ao nosso lado ao nosso ânimo ou desânimo. Ele não condiciona a sua presença ao nosso lado à nossa pureza ou ao nosso pecado. Ele está ao nosso lado. Nós é que nos desconectamos dele. Nós é que não percebemos a sua presença. Mas ele promete. A graça está nele. Tudo o que ele fez em nosso favor, se encarnar como Deus, se tornar um ser humano de carne e sangue, sofrer sem precisar sofrer, viver por nós, se entregar na cruz por nós, e diz o apóstolo Paulo, ressuscitar por causa de nós, por causa da nossa justificação. Tudo o que ele fez, ele foi até o fim, mostra que ele é plenamente digno de toda a nossa confiança, da nossa entrega total, para nós vivermos como ele quer, para obedecermos, para seguir as suas instruções, para andarmos no seu caminho. A sua graça é dada a cada um de nós pelo seu Espírito. Pode ser que você esteja no centro gerador da crise. Pode ser que seja o nosso temperamento, nosso descontrole com o dinheiro, nosso medo de tomar as decisões. Pode ser que nós sejamos o centro gerador da crise na nossa vida, na nossa família. Pode ser que nós nos sintamos fracos para enfrentar uma crise que veio alheia à nossa vontade, sem que a gente escolhesse. Mas qualquer que seja a origem, essa é a grande mensagem do Evangelho para essa situação. Cristo, pelo seu Espírito, vai nos trazer o suprimento. Vai nos trazer o suprimento. Cabe a mim e a você estarmos abertos a essa transformação necessária, essa mudança de postura. Em vez de nos olharmos como vítima, em vez de nos omitirmos e não encararmos a questão, em vez de aceitarmos as propostas da sociedade, o que ele espera de mim e de você é que nós confiemos nele, estejamos abertos para essa transformação que ele quer fazer na nossa vida. Nesse capítulo da história de Esther, nós vemos Mordecai falando isso, dizendo, olha, Esther, não se esconda, o socorro vai vir, mas você pode estar no centro da solução. E via de regra, nós estamos no centro da solução dos nossos problemas. Se não for para resolver os problemas, é para nos posicionarmos adequadamente diante dele e diante de Deus. E receber do Senhor a graça que a gente precisa para ter a força necessária para lidar com essa circunstância, até que possamos corrigi-la ou até que ela passe. Mas é preciso postura, é preciso conscientização. É preciso entendermos que nós não somos elementos passivos na história, mas que Deus nos chama para sermos cooperadores com Ele. Para sermos os seus braços, as suas mãos, na nossa própria vida. Tomando posturas de acordo com a sua palavra. E na semana que vem, vamos aprofundar mais nos recursos que Ele nos dá para estarmos sintonizados com Ele, tá bom? Isso fica para a semana que vem, nós vamos ouvir a mensagem do Senhor sobre esse tema. Vamos... Você acabou.